Olá, internautas, bom dia. Estamos começando mais um Amazônia Interativa, o programa multimídia da Web TV do Portal Amazônia. Como vocês sabem, eu sou Isabel Santos e nos próximos 30 minutos nós estaremos juntos falando a respeito das matérias de maior repercussão no portal durante a semana. Essa semana, nós escolhemos a identificação da nova espécie de boto da Amazônia. Se eu não me engano, o nome é boto do Araguaia, correto, professor? Correto, sim. Então, além da descoberta dessa nova espécie, nós também vamos falar sobre mamíferos aquáticos de maneira geral. Para tanto, nós trouxemos aqui o professor Thomas Herbeck e a Valesca Gravena, que participaram da identificação dessa nova espécie. Eles são pesquisadores do Laboratório de Evolução e Genética Animal da Universidade Federal do Amazonas. E também trouxemos o veterinário especialista em animais silvestres do IBAMA, o Diogo Lagroteria, para falar a respeito das ações governamentais de proteção a esses animais. Mas como vocês sabem, antes de mais nada, o Amazônia Interativa só é interativo se vocês interagirem com a gente. Então acessem o Facebook, curtam a nossa página, deixe seu recado, mande a sua pergunta. Você também pode fazer isso através do WhatsApp. Nós disponibilizamos o número, código de área 92 9126 3285. Eu vou repetir, 92 9126 3285. Gente, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, por vocês estarem aqui. Vamos lá, então, Valesca e Thomas, como foi participar dessa descoberta? Esse novo boto, ele é chamado realmente boto do Araguaia? Sim, ele realmente é chamado boto do Araguaia. Uhum. Tá? E como a gente decide, basicamente, como eu já expliquei, a bacia é separada. Tá? A bacia do Araguaia e Tocantins é separada desde dois e pouco mil anos atrás. Tá? Isso é uma coisa. A segunda coisa é baixo Tocantins, tá? Tem corredeiras, tá? Hoje em dia tem represa de Tucuruí. Tocantins é o Rio Tocantins. Rio Tocantins, exato, tá? Só tem represa de Tucuruí construída lá, mas antigamente estava uma área de corredeiras, tá? E as corredeiras separam populações de botos, ou delimitam populações de botos. E o fato que a bacia separada também deve fazer um papel como ser importante. Então, botos existem em cima na Araguaia e no Tocantins, e por isso a gente decidiu estudar eles. Tá? Obtemos uma amostra em 2009, okay? E a partir desta amostra a gente fez análises preliminares e viu que o boto é diferente. Tá? Com isso, eu escrevi uma proposta para a CNPq, foi na verdade a professora Iseni Farias, e a partir desse financiamento, eu consegui montar uma expedição no campo e fazer as análises no laboratório. Tá? E a gente realmente viu que a espécie é diferente e a gente conseguiu depositar espécimes aqui na INPA, como espécimes tipo, e rolar a partir desse trabalho. Entendi. Tá. Valesca, a gente só tem 2 espécies de boto, 3 agora na Amazônia? Na verdade, são 3 mesmo, de boto vermelho. A gente tem que sempre separar isso. Porque quando a gente fala de boto, as pessoas imaginam sempre esse boto, teoricamente. Mas, na verdade, a gente também tem uma espécie de golfinho, que é o boto tucuxi, que todo mundo chama de tucuxi. Ele é cinza, ele é um pouquinho arisco, diferente. Né? Ele é bem mais arisco. O boto vermelho, ele é mais afeito aos seres humanos. Ele gosta mais de vir pegar o peixe do que o tucuxi. Então, a gente tem as 3 espécies de boto vermelho, que agora são Inia geofrensis, Inia araguaiensis e Inia boliviensis. E mais uma subespécie. Então, dentro de Inia geofrensis, ainda a gente consegue separar o outro boto que vive na bacia do Rio Orinoco. Ele é um pouquinho diferente, mas ele ainda... O Orinoco é onde? É no Peru? Na Venezuela. Na Venezuela, isso. E Colômbia. E aí, esse também é um pouquinho diferente, mas ele ainda não é considerado espécie. Ele só é subespécie. Então, ele está dentro de Inia geofrensis. E qual a diferença entre espécie e subespécie? Mais fácil. Isso é uma pergunta, na verdade, muito pesada, tá? Só tem é difícil explicar no geral. Não, a maioria dos pesquisadores, na verdade, eles não acreditam na existência de subespécies. Então há divergências. Só não tem divergência, porque espécies dá para delimitar, dá para pensar sobre espécies, mas subespécies são uma variação dentro de uma espécie, que algumas pessoas gostariam de dar nomes, mas na verdade, de ponto de vista evolutivo, não existe, não tem papel. Tá? Entendido. Então, mas basicamente é só delimitar uma variação. O boto lá do bacia do Orinoco é um pouquinho diferente.
e algumas características ou outra bacia, e por isso pessoas decidiram dar outro nome. Entendi. Agora, uma das pesquisadoras que participou da identificação desse novo boto, ela também divulgou um artigo essa semana dizendo que esse boto ele já se torna conhecido sob a égide da vulnerabilidade, da extinção. Vocês podiam explicar para a gente por que esse boto já nasce assim? Bom, isso entrou como última parte do artigo, da descrição. Okay? Isso foi feito a partir de análises de distribuição, número de indivíduos que se encontram no Rio Araguaia. Tá? Isso foi feito a partir de levantamento de dados de observação no campo. Tá? Basicamente, em termos de contagem e estimativa de densidade de indivíduos e no tamanho de área de hábitat disponível. Tá? E baseado em vários estudos, incluindo, por exemplo, o estudo de mestrado de Clariana Araújo, a gente viu uma faixa de 700, 7.000 e poucos indivíduos. Okay? Então, e depois, analisando esses dados, incluindo esses dados pelo critério de IUCN, que a gente pode considerá-los como vulnerável, no mínimo vulnerável. Pode ser que a situação é pior, okay? Mas para ser conservador, tem que ser vulnerável. Tá? Entendi. Por falar em vulnerabilidade, Diogo, a legislação brasileira, ela tem alguma lei, alguma coisa que proteja os botos? Eles são realmente espécies ameaçadas de extinção? Na verdade, a legislação brasileira, ela protege todos os animais silvestres brasileiros, né? Existe uma lei, a Lei 9.605, que protege todos os animais silvestres. No caso do boto, existe até uma preocupação maior, tendo em vista que se trata de uma espécie ameaçada. Então, existe sim um dispositivo legal que protege essa espécie. No caso, é proibido qualquer tipo de captura, caça, abate, molestar. Tudo isso é proibido. A pessoa que for, na verdade, pega fazendo algum tipo de atividade relacionada a isso, né, como caça, captura, alguma coisa assim, ela pode ficar presa até 2 anos. Ela vai pagar uma multa de R$5.000 por animal que ela tiver capturado. Né, ela vai responder um processo administrativo, então a nossa legislação protege esses animais. Entendido. É só para baixar um pouquinho o microfone. Diogo, a gente tem problemas no interior com o uso da carne do boto para a pesca da piracatinga, né? Você podia explicar para a gente isso se é realmente uma atividade ilegal? Como é que isso funciona? A utilização do boto... Inclusive, enquanto o Diogo fala, eu queria saber se dá para a gente mostrar as imagens daquela matéria de grande repercussão de 2013 a respeito da caça dos botos no Rio Solimões. Estão me dizendo que não dá para mostrar, mas o Diogo vai falando e já a gente mostra, tá bom? Na verdade, assim, a pesca da piracatinga ocorre há muito tempo no Amazonas. A questão é como ela é feita, né? Então, assim, a utilização do boto para pesca é sim proibida. A piracatinga é uma espécie que tem atração por putrefação, animais, ela sente aquele odor de muito longe e tal. Então, os ribeirinhos tendem a utilizar carne putrefada, estragada, mas... Tá ali as fotos, esse é o boto vermelho, né? O boto vermelho, gente? Mas normalmente o pessoal usava carne de porco, carne de boi. Olha aí as apreensões realizadas ano passado. De alguns anos para cá a gente tem percebido que o pessoal tem começado a usar carne de boto, né? O boto é um animal que tende a se aproximar do ser humano e tal, e acaba ficando mais vulnerável. E a gente tem percebido que isso é um problema extremamente sério, extremamente grave, principalmente em algumas regiões. A Colômbia é um país que recebe muita piracatinga, né? E então, na verdade, todo o problema está na forma da pesca, né? Então, a ideia é desenvolver métodos que permitam que essa atividade continue ocorrendo sem que seja necessário essa utilização da carne do boto para isso, né? Então, assim, é muito importante a gente frisar que a culpa não é da piracatinga. A culpa é das pessoas que se utilizam da carne de boto para
caçar a piracatinga, né? Senão a gente acaba achando que o problema é a piracatinga e não é isso. O problema é como isso é feito. Se isso for feito utilizando outras formas de isca, não haverá nenhum problema. O problema é utilizar o boto para isso. E, Diogo, qual é a atividade praticada aqui na Amazônia que mais ameaça os botos? Essa questão do abate do boto para ser usado como isca é realmente um problema sério, né, que a gente tem ultimamente focado muito nessa questão de fiscalização. A gente tem uma série de dificuldades porque o Amazonas é um estado gigantesco, então para a gente fiscalizar, pegar o caçador na hora que ele está abatendo o boto, usando o boto para isso, é muito difícil, né? A gente precisa de interação, firmar parcerias com estados, municípios, para a gente conseguir ter uma fiscalização mais abrangente, local. Mas além disso a gente tem alguns problemas, como por exemplo a própria pressão antrópica relacionado a gente tem alguns projetos aqui de hidrelétricas em algumas bacias que são extremamente importantes. Na própria bacia do Rio Tocantins há uma série de hidrelétricas que ocorrem, que estão previstas, na bacia do Rio Tapajós, na bacia do Rio Branco. Então, assim, o que a gente chama de desenvolvimento, né, que é gerar energia e tudo mais, acaba sendo um problema se não for feito da forma correta, né, visando um desenvolvimento ambiental, social adequado, né? Então, tudo está relacionado à forma como isso é feito. É óbvio que a gente precisa de energia, é óbvio que a gente precisa de peixe e tudo mais, só que existe a forma correta disso ser feita de forma a minimizar os impactos e manter as espécies de boto vivendo normalmente, né, de forma contínua, né, sem essa pressão do homem em cima dela. Entendido. E num cenário mais geral, vocês como pesquisadores, como é que vocês veem essas ameaças aos mamíferos aquáticos amazônicos? O que mais coloca em risco e que outras espécies estão invulneráveis por causa das atividades praticadas aqui na Amazônia? Então, eu só queria voltar um pouquinho na história do Diogo, porque a gente sabe que a gente fala muito na pesca da piracatinga e, na verdade, quando a gente vai no supermercado, a gente não acha esse peixe para vender, da piracatinga. Então, na verdade, a gente precisa fazer mais uma divulgação, porque, na verdade, o que está sendo vendido não é piracatinga. As pessoas estão vendendo piracatinga com o nome de douradinha, inclusive nas grandes redes de supermercado, e a gente já achou até, inclusive, fora da região amazônica, nessas grandes redes. Então, São Paulo, inclusive eu sou do Paraná, eu já encontrei no Paraná para vender como douradinha e o pessoal acaba comprando sem nem saber como foi pescado. Então, aproveitando que o programa é na internet, que provavelmente não só o pessoal da Amazônia está assistindo, se vocês acharem peixe no supermercado com esse nome, douradinha, a gente pede, por favor, para não comprar. Porque a gente sabe que se não foi pescado com boto, foi pescado de uma outra maneira, também usando uma carne podre e que não necessariamente todo mundo deve gostar de comer uma carne nesse estado, né? E muitas vezes, na verdade, é jacaré. Se não fosse boto, eles usam jacarés também, por exemplo. Mas em relação aos mamíferos, de uma maneira geral, como é que vocês veem essas ameaças? Então, são várias, né? No caso aqui da Amazônia, a gente tem principalmente contaminação na água por agrotóxico ou outros tipos de contaminantes, além das hidrelétricas que estão surgindo cada vez mais, além de essas questões antrópicas. Então, no caso de todos eles, que a gente tem que lembrar que na Amazônia existem 5 mamíferos, além do boto tucuxi, o peixe-boi e ariranha e lontra. Todos eles sofrem com essas 3 ameaças: contaminação, ações antrópicas do tipo matança mesmo, e até as hidrelétricas. Fala. E tem até outras coisas, por exemplo, ideias de rodovias, por exemplo, tá? Para transportar alimentos ou produtos do agronegócio. Isso também aumenta basicamente o movimento nos rios, isso aumenta barulho, etc. E
Isso é problema para todos os mamíferos aquáticos também, tá? Isso foi, por exemplo, uma das causas que foi implementada, foi colocada uma das causas principais na extinção do boto lá no China. Então, porque lá no China, no Rio Yangtze, teve um outro boto, outra espécie de boto, o golfinho da água doce. E foi o último que foi descrito em 1918, tá? Mas também o primeiro que foi extinto por ações humanas, é o que se sabe. Isso ocorreu em 2000, não foi visto desde 2004, eles fizeram um grande levantamento, acho que foi 6 semanas, né? De levantamento, percorreu o Rio inteiro e não acharam nenhum indivíduo. Tá? E até agora ninguém achou nenhum indivíduo que é coisa extinta. Tá? E o problema é que Yangtze é o rio principal na China, que é usado para, basicamente, é urbano. Tem poluição, tem sobrepesca, tem hidrelétricas, tudo isso. A pressão antrópica é muito grande. Tudo levou à extinção da espécie. Que pode ser a mesma coisa, pode acontecer aqui. Entendi. E além da conscientização da população em relação à necessidade de preservar os botos, a gente também vê os esforços do governo e até de algumas organizações para praticar o turismo ambiental com o boto. Na verdade, a Associação Amigos do Peixe-Boi, da qual a Valesca faz parte, inclusive, é uma das organizações que apoiam essas atividades. Valesca, fala pra gente como é que é feita a bototerapia, aquela brincadeirinha que fazem de rolfing com os botos no rio. Então, a gente apoia, mas com algumas restrições, por causa justamente dos botos. Se a gente alimentar todo dia, corre o risco daqueles botos se acostumarem e estarem ali exclusivamente para alimentação, e aí eles desaprendem, vamos dizer assim, a se alimentar no ambiente. Então, a gente está, juntamente com o IBAMA, tentando criar algumas instruções normativas para que isso continue acontecendo sem prejudicar a população de botos, que já são vários que são acostumados com isso. No caso da bototerapia, é o Igor que faz, é um fisioterapeuta. Ele leva crianças que têm problemas, tanto musculares quanto cerebrais, para ter essa terapia, vamos dizer assim, porque já foi visto que terapias com animais sempre é bom, em qualquer caso. Fazem bem, ainda né? mais com boto, as crianças adoram. Então, antes dele entrar na água com as crianças, ele faz esse rolfing, que é uma massagem para estimular a musculatura das crianças. E aí depois elas entram na água para brincar com os botos. Eles são muito... Os botos e as crianças gostam muito. Tanto é que os botos, eles deixam as crianças passarem a mão e sentirem ele sem nenhum movimento brusco, quando essas crianças estão dentro da água. É bem interessante de ver. O Portal Amazônia, a convite do INPA, acompanhou uma dessas atividades que foram realizadas lá na comunidade São Tomé. Tem matéria no Portal Amazônia, quem quiser saber mais pode acessar lá e conferir. E, Diogo, como é que o IBAMA, como é que o governo vê essa prática de turismo ambiental utilizando os animais, no caso, o boto? No caso do boto, a gente vê como uma atividade que pode ser extremamente benéfica desde que realizada da forma correta, né? O que a gente percebe no Amazonas é que alguns locais não realizam essa atividade de forma correta. Como a Valesca disse, os animais precisam de descanso. Ninguém trabalha de segunda a segunda, todos os dias do mês, o ano inteiro. Então, a gente percebe que alguns locais não dão esse descanso aos animais. Eles, por exemplo, não limitam a quantidade de peixe que os animais comem por dia, não limitam a quantidade de pessoas por dia que interagem com esses animais. Isso acaba fazendo com que os animais fiquem dependentes dessa atividade. Como a Valesca disse, eles muitas vezes esquecem como é caçar, como é viver na natureza, porque eles estão dependentes da pessoa que vai lá todo dia alimentar ele, né, na boquinha. E o IBAMA já puniu alguém por causa disso? Na verdade, a gente busca uma forma de... Porque assim, a gente imagina que é uma atividade que pode ser muito bem feita, desde que realizada corretamente. Então, antes de entrar em conflito e multar, autuar, a gente está tentando, por meio de conversas de regulamentação, fazer com que essa atividade seja melhorada, né? Existe uma proposta de normativa para a gente conseguir regulamentar isso daí, para a gente colocar normas, colocar regras, colocar um limite de dias. A gente gostaria que isso ocorresse, por exemplo, no máximo 4
no máximo 5 dias por semana para os botos terem pelo menos 2 ou 3 dias de descanso, para eles terem aquela questão de caça, de interação na Viver natureza. como boto, realmente. Viver como boto, exatamente. Então, assim, é fantástico quando uma pessoa vem aqui e interage com os animais, né? Entra na água, isso muda muitas vezes a cabeça de uma pessoa. O Amazonas é um local que recebe turistas do mundo inteiro e eles buscam esse tipo de interação. Agora, se essa atividade não for feita da forma correta, é bem provável que futuramente ela possa ser proibida totalmente, porque está na lei, molestar cetáceo é crime. O que é molestar? Molestar pode ser qualquer coisa, inclusive tocar, sabe? Entrar na água com o bicho e tal. Então, a gente quer regulamentar isso justamente para que essa atividade continue ocorrendo, mas de uma forma correta. Porque se isso acontecer, é fantástico. Você interagir com um animal desse é uma coisa que muda muitas vezes a percepção da pessoa em relação à natureza e pode ser uma ferramenta de conservação extremamente importante, desde que é realizada da forma correta, né? Então a gente até pede para as pessoas que fazem esse tipo de interação ter esse cuidado, esse bom senso, né, de realmente respeitar o animal. A gente tem que sair daquela visão que o animal está ali para servir a gente, muito pelo contrário. A gente tem que ter respeito ao animal, saber até onde ir, saber que existe um limite para que a atividade continue ocorrendo de uma forma tranquila e muito voltada à parte de educação ambiental, social e de conservação. Entendido. Eu queria saber se a gente pode fazer agora o quiz com os nossos entrevistados. Você que acessa o portal Amazônia já deve ter visto que nós temos lá um quiz. Quem nasce aqui é o quê? É um joguinho que o portal Amazônia criou para testar os seus conhecimentos a respeito das cidades da Amazônia com os nomes mais curiosos. Eu vou começar aqui com a Valesca, que é a moça da mesa. Vamos lá, Valesca. Quem nasce em Augustinópolis, cidade do Tocantins, é o quê? Vou te dar 3 alternativas. Primeira, Augustinopolino. Segunda, Augustinoense. E terceira e última, Augustinopoliense. Vou chutar, né? Porque não tenho nem ideia na última alternativa. Você vai na última? Na última. Augustinopoliense. A Valesca escolheu letra C. Valesca, errado. A certa era a letra A. Augustinopolino. Mas não fica triste não, Valesca. Eu também não acertei, não. Vamos lá. Thomas. Quem nasce em Rorainópolis, em Roraima, é o quê? Letra A. Rorainense, perdão. Letra B. Rorainopolitano. Ou letra C. Rorainopolino. Olha, eu quis dizer 3, mas eu acho que é um truque. No microfone, Thomas. Acho que deveria ser 3, mas eu acho que vai ser B. Letra B? Letra B. Rorainopolitano, né? Porque não pode ser a mesma coisa, mesmo padrão como o primeiro, né? Isso é muito fácil. Thomas está corretíssimo. Está corretíssimo. Diogo. Vamos lá. Quem nasce em Darcinópolis, no Tocantins, é o quê? Letra A, Darcinopolino. Letra B, Darcinense. Ou letra C, Darcinopolitano. Vamos lá. Vou chutar a letra C, Darcinopolitano. Letra C, Darcinopolitano. Vamos lá. Infelizmente era a letra A, Diogo, Darcinopolino. Mas como eu estou dizendo, não fica triste não. Nem você nem a Valesca, eu também não acertei na primeira vez que eu fiz. Gente, essa é uma brincadeirinha para mostrar para vocês e convidá-los a acessarem o portal amazônia.com e fazerem um joguinho também, descobrir se vocês sabem qual é o gentílico que é dado às pessoas que nascem em determinadas cidades da Amazônia com nome curiosos, tá bom? Então, gente, voltando. Eu queria falar com vocês a respeito dessa questão mística que envolve o boto, né? Se eu não me engano, até o peixe-boi. Existem partes, né, dos corpos desses animais que são usados, né, para fazer culturalmente, que são usados, né, nessa mística, né? Vocês podiam falar para a gente como é que isso interfere na conservação, se interfere dessas espécies? Interfere muito. Então, há muito tempo atrás a gente até fez um trabalho científico sobre isso, porque a lenda, na verdade, é com o boto vermelho.
ou o boto cor-de-rosa. Todo mundo diz que é ele que encanta as pessoas e leva para o fundo do rio, ou que engravida as meninas, ribeirinhas e tal. Mas o nosso trabalho de algum tempo atrás, a gente viu que, na verdade, esses olhos e genitálias e outras partes que são vendidas nos mercados não são de botos. Mas isso faz, eu acho que 5 ou 6 anos que a gente fez. E nessa época, a gente sabe que existia na época, né, uma grande matança de boto cinza na costa do Amapá e Belém, que era usada para isca na pesca de tubarão. Então, todas as amostras, a maioria, né, que a gente tinha desses olhos e genitálias, eles eram desse golfinho. Mas, atualmente, a gente já está vendo outra coisa. Eu acho que as pessoas que acabam capturando o boto para pesca na Piracatinga acabam agora utilizando, né, essas partes e acabam vendendo nos mercados. E a última amostra que a gente teve agora era de boto vermelho. Então, na verdade, eu acho que as pessoas estão aproveitando para ganhar o dinheiro, além do dinheiro da pesca, vendendo as partes desses animais para ser utilizados nessas místicas e, né, fazer perfume ou outras coisas que são utilizadas para encantar as pessoas. Você tem alguma consideração a fazer, Diogo, a respeito disso? Como é que o IBAMA aborda essa questão? É uma atividade difícil da gente fiscalizar no momento, né? Como eu disse. Então, é muito importante a participação popular da sociedade, não comprando, não indo atrás desse tipo de produto, né? É importante a gente contar com o apoio das pessoas. Só existe venda, só existe abate para conseguir essas coisas, esses óleos, genital e tal, porque tem procura, né? As pessoas ainda procuram por isso, sendo que não existe nenhum embasamento científico para isso, não passa de lenda, né? Tudo isso são coisas culturais, lendas e tal, mas que no fundo a gente já sabe que não funciona, não é verdade. Então, assim, continua tendo pessoas que vendem isso, porque continua tendo pessoas que compram. Então é importante que as pessoas entendam que isso não funciona, que isso não tem nenhum fundo de verdade, e a gente só vai resolver o problema quando as pessoas pararem de procurar esses produtos. Então, as pessoas têm que tomar consciência que elas fazem parte do problema, né? Isso não pode continuar acontecendo, e não é só em relação ao boto, em relação a produtos que vêm de banha de tartaruga, de peixe-boi, inclusive a questão dos animais mantidos em casa, tudo, essa questão do tráfico, tudo existe porque existe procura, porque as pessoas ainda têm esse interesse, né? Então, precisa ter uma mudança de mentalidade das pessoas para a gente conseguir resolver esse problema de fato. Entendido. Gente, obrigada pela participação de vocês, por vocês terem vindo aqui nos prestigiado, viu? Pessoal, é isso. Eu curti muito estar aqui com vocês em mais esse sábado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Antes de encerrar, nós recebemos uma nota aqui da Polícia Federal em relação à situação no sul do estado. Eu vou ler para vocês. A Polícia Federal em Rondônia informou que as conclusões das investigações do desaparecimento de 3 homens na BR-230, rodovia transamazônica, no sul do Amazonas, apontam para a ocorrência de homicídio praticado pelos índios presos dentro de uma das aldeias e posterior ocultação de cadáver. 5 indígenas da etnia Tenharim foram presos na última quinta-feira durante uma operação. Eles foram encaminhados à penitenciária de médio porte Pandinha, em Porto Velho. Ainda segundo a Polícia Federal, as investigações percorreram aproximadamente 250 hectares e peças do veículo usado pelos desaparecidos foram encontradas dentro da terra indígena. Os corpos não foram encontrados. A gente termina com essa informação e eu também queria pedir para vocês que acessem durante a semana portalamazônia.com e acompanhem a gente pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. É isso, gente. Obrigada pela audiência de vocês e até o próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, aqui no portalamazônia.com. Wow, 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 wow.